Já vou logo te avisando que o vídeo de hoje é um dos mais polêmicos aqui do canal e o nosso tema vai ser adoçantes. Será que existe um adoçante natural e saudável para a nossa circulação ou todos eles causam câncer e entopem as nossas veias? Se a sucralose é derivada da cana-de-açúcar, então quer dizer que ela é saudável? E quanto ao stevia, xilitol, eritritol, será que eles também fazem mal para o nosso coração, apesar de serem ditos mais naturais? Eu te garanto que o vídeo de hoje vai mudar profundamente a sua percepção sobre os adoçantes e a má circulação. Eu sou o Dr. Antônio Casselli, médico especialista em cirurgia vascular e angiologia, e se você se interessa por assuntos como má circulação e trombose, não esquece de se inscrever no canal, ativar o sininho para você ser notificado de todos os vídeos que acontecem aqui e não esquece de clicar no gostei. E fazer essa conexão entre o consumo de adoçantes e a má circulação é um tópico que merece muita atenção da nossa parte. O açúcar ele é conhecido por conta dos seus efeitos prejudiciais quando consumido em excesso. Ele é associado a diversos problemas da circulação, como diabetes tipo 2, o aumento do risco de doenças cardiovasculares como AVC, infarto e trombose arterial. E isso acontece porque o açúcar em excesso ele pode levar a obesidade, inflamação crônica, aumento da pressão arterial, todos esses fatores de risco que afetam negativamente a nossa circulação sanguínea. Mas diante desse cenário, a gente tem os adoçantes como uma opção. Eles surgem como uma alternativa para reduzir o consumo de açúcar, só que um grande problema dos adoçantes é que cada país vai ter as suas próprias legislações, a sua própria regulamentação com relação a esses produtos, os adoçantes. Começando dos diversos tipos, a gente inicia a nossa jornada aqui hoje pelo ciclamato. É um exemplo de adoçante que foi proibido nos Estados Unidos em 1969 por conta da sua preocupação com relação à segurança. Alguns estudos em animais sugeriram o potencial risco de câncer. Já no Brasil, por exemplo, e na Europa, ele é autorizado. Então, em muitos países, por exemplo, a União Europeia e o Brasil, continua a permitir o uso dentro de quantidades adequadas. O que você acha disso? Será que esse produto ele continua sendo seguro se comer um pouquinho, se comer muito dentro, passar dos limites estabelecidos vai causar câncer? Eu queria saber a sua opinião sobre os adoçantes aqui nos comentários. Deixa para mim um comentário sobre o que você acha sobre os adoçantes, qual você usa aí na sua casa, qual você entende ser o mais saudável e por quê. Se você já ouviu falar que eles causam câncer, enfim, deixa um comentário aqui embaixo, eu queria saber um pouco mais da sua opinião. Mas voltando a falar sobre o nosso tema, a forma prática para a gente escolher os adoçantes é ponderar quais os riscos e benefícios de cada um. Então vamos começar pela sacarina, que é um dos primeiros adoçantes artificiais, sendo cerca de 300 a 400 vezes mais doce do que o açúcar, só que ela pode deixar um leve gosto amargo na sua bebida. Ela foi descoberta em 1879 por um cientista chamado Constantin Fauberg, que descobriu acidentalmente. Ele notou um sabor doce no seu dedo depois de um dia de trabalho no laboratório, levando à invenção acidental da sacarina. O aspartame, por sua vez, foi descoberto em 1965 por James Schlatter, e ele foi também descoberto de forma acidental. O Schlatter estava trabalhando num projeto para desenvolver um tratamento para úlceras e acidentalmente ele lambeu o seu dedo quando foi virar a página de um livro e notou esse sabor doce. Então o aspartame ele é cerca de 200 vezes mais doce do que o açúcar e ele é amplamente usado por um produto dietético em gelatina, bebidas light, diet, e essa molécula ela não se mantém estável em altas temperaturas e torna inadequado para a gente poder cozinhar ou ir ao forno. Então se você faz um bolo com aspartame ou uma outra coisa que precisa ir para o micro-ondas, a gente não recomenda pela alta temperatura, transforma o aspartame numa molécula tóxica. Ele libera fenilalanina, ácido aspartico e também o metanol. Falando então da sucralose agora, que é um derivado da cana-de-açúcar, algo aí próximo de 600 vezes mais doce que o açúcar, a sucralose ela tem a vantagem principal de se manter estável ao calor. Então ela é uma boa escolha para bebidas quentes como café, receitas que vão no forno ou no fogão. E embora esses adoçantes, como por exemplo o aspartame, a sucralose, eles têm
pouco ou nenhum efeito nos níveis de insulina e de glicose no nosso sangue, o que é muito importante para pessoas de diabetes não alterar esse equilíbrio. Alguns estudos recentes têm indicado que os adoçantes eles podem influenciar o microbioma, as bactérias do nosso intestino, podendo afetar o nosso metabolismo e causar disbiose intestinal. O ciclamato, que eu já citei no início do vídeo, ele é um adoçante artificial. Foi descoberto em 1937 e é conhecido por ser cerca de 30 a 50 vezes mais doce do que o açúcar comum, que é a sacarose. O ciclamato ele é amplamente usado em uma variedade de produtos alimentícios, incluindo bebidas, geleias, produtos de confeitaria, conservas, potes, né, aquelas compotas em conserva, e alguns países proíbem o uso do ciclamato por ser cancerígeno. Mas o Brasil, pessoal, não proíbe. Fala que existem ali doses seguras. Falando então da talmatina, que é uma proteína naturalmente encontrada em frutas do catenfe, que é uma planta nativa da África Ocidental. Ele é cerca de 2.000 a 3.000 vezes mais doce do que o açúcar comum. E além do seu poder adoçante, a talmatina ela é usada pela indústria alimentícia para realçar o sabor dos alimentos, para torná-los mais palatáveis. Com relação aos adoçantes tidos como naturais, o stevia, o eritritol e o xilitol, então o stevia ele recebe esse nome por ser extraído de uma planta chamada de Stevia raubaldiana, originária do Paraguai. Por ser um adoçante natural, tem ganhado uma popularidade aí por conta da sua origem vegetal, baixo impacto dos níveis de glicose no sangue. Outro fato interessante é que o stevia requer menos água em comparação ao cultivo da cana-de-açúcar. Se a gente considerar uma outra opção, entre aspas, natural, o xilitol e o eritritol, que são adoçantes conhecidos por terem menos calorias do que o açúcar e não aumentarem significativamente os níveis de glicose nem da insulina, o xilitol aí, por sua vez, se a gente parar para estudar um pouquinho a fundo, ele tem um sabor doce, levemente mentolado, não deixa nenhum retrogosto na boca. Ele tem o mesmo poder de adoçar que o açúcar comum, mas 40% menos calorias. E o xilitol ele é conhecido por conta de reduzir o risco de cáries, já que o açúcar comum ele causa muito problema com relação à nossa dentição. Isso faz uma escolha popular, né, em pastilhas de hortelã, gomas de mascar, né, chiclete sem açúcar. E uma das principais vantagens agora do eritritol em relação ao xilitol é o seu baixo valor calórico. Enquanto se a gente for parar para pensar ali no açúcar comum, a gente tem cerca de 4 calorias por grama, no eritritol a gente tem 0,24 calorias por grama, o que é uma redução considerável, tornando o eritritol uma escolha atraente aí para quem quer reduzir a ingestão calórica. Mas embora os adoçantes modernos eles sejam uma inovação do século XIX, do século XX, a busca por substâncias que adoçam os alimentos ela é milenar. Cada vez mais nós buscamos pelo adoçante perfeito que de certa forma não existe. Mas se a gente parar para olhar aí no retrovisor da história humana, os antigos romanos, por exemplo, eles usavam o chumbo para adoçar o vinho. É um método obviamente perigoso e tóxico. O chumbo é um metal pesado que intoxica o nosso corpo, mas isso nos mostra que na história da humanidade nós buscamos alternativas ao açúcar desde tempos milenares. Nos anos 60, nos anos 70, houve uma verdadeira guerra dos adoçantes nos Estados Unidos e que permanece de certa forma até hoje, já que a busca pelo adoçante ideal, perfeito, não terminou, a gente não chegou naquele excelente ainda. O uso dos adoçantes, pessoal, ele tem alguns benefícios, principalmente para pessoas diabéticas, porque essas pessoas precisam manter o açúcar sob controle e reduzir drasticamente o consumo do açúcar comum. Mas além desses pontos positivos, né, na perda de peso, na prevenção da hiperglicemia, do descontrole do açúcar e de cáries, é importante a gente considerar que os adoçantes podem ter efeitos colaterais, principalmente se a gente consumir em grandes quantidades. Então, o aspartame ele é contraindicado para pessoas com fenilcetonúria, que é uma doença geralmente genética, uma doença rara, mas que pode ser fatal para algumas pessoas. Adoçantes alcoólicos naturais como o xilitol e eritritol podem causar desconforto gastrointestinal, já que eles são derivados de plantas, e as plantas de certa forma não querem ser comidas, elas produzem algumas
toxinas para se proteger, então se você consumir em excesso, desconforto gastrointestinal é comum. E quando a gente fala sobre escolher adoçantes, é fundamental considerar equilíbrio e moderação. Então não existe adoçante perfeito. Optar por adoçantes naturais pode ser uma estratégia mais benéfica para a nossa saúde circulatória, especialmente se combinado com outras práticas saudáveis. Mas em excesso, esses adoçantes mexem com a nossa flora intestinal. E aí, se você quiser realmente se cuidar, prática de exercícios físicos, uma dieta balanceada, rica em frutas e verduras, em açúcares naturais, grãos integrais, fazer atividades regulares, se hidratar, monitorar a pressão e os níveis de açúcar e colesterol são aliados fundamentais. Não tem milagre, não tem segredo. Os adoçantes eles podem ser associados a um estilo de vida saudável, mas eles não são perfeitos e não vão ser a chave também para você, de certa forma, eliminar de vez o açúcar de uma forma assim que não vai te causar mal nenhum, já que eles podem desbalancear as bactérias do nosso intestino. Se você gostou desse vídeo, a gente conseguiu trazer informação relevante, de qualidade, foi melhor até do que muita consulta médica por aí. Deixe sua contribuição para o nosso canal, já que a gente apoia muitos projetos sociais. Pessoas com feridas de má circulação, que são de difícil cicatrização, precisam de curativos frequentes. Pessoas aguardando em filas de esperas para cirurgias de veias entupidas. Então, se você conseguir, puder e fizer sentido para você, qualquer valor já ajuda a apoiar os nossos projetos sociais. Aqui embaixo tem um link, um botão chamado Valeu Demais, e também na descrição do vídeo tem a nossa chave Pix. E na descrição desse vídeo também tem duas dicas que eu quero te dar. O primeiro é um suplemento que eu uso para cuidar da minha saúde cardiovascular, um ômega 3 de qualidade, que vai estar aqui o link para você conhecer na descrição do vídeo. E também você vai encontrar um link para conhecer o SOS Má Circulação e Trombose, que é o nosso programa avançado para combate às doenças da circulação. Não esquece de deixar um comentário, eu quero saber o adoçante que você consome, quais quantidades. Se você não consome nenhum, toma um café ali raiz, sem açúcar, conversa comigo nos comentários, deixa um comentário para mim nesse vídeo com o seu nome, qual cidade você está falando, para eu entender o que está passando do outro lado da tela, para eu trazer um conteúdo cada vez melhor para você. Nunca se esqueça que a prevenção é sempre o melhor remédio para qualquer doença. E a nossa saúde é o nosso bem mais precioso. Sem ela a gente não consegue trabalhar para conseguir o nosso sustento, viajar e aproveitar a vida com as pessoas que a gente ama. Então se cuide, se proteja, se previna, e é para isso que nós estamos aqui, para te ajudar, para te apoiar nessa tarefa. Espero no próximo vídeo. Até lá!